Então, gente, hoje nós vamos iniciar nossa aula. Ontem, só falando brevemente, nós demos uma pequena introdução sobre biologia celular, onde eu demonstrei para os senhores todos os dois principais tipos de células, a organização delas, os componentes que formam principalmente os dois tipos e a função de cada organela daquela, que nós vamos precisar para entender um pouquinho da aula de hoje. Aliado a isso, no último assunto da aula de ontem, eu expliquei para vocês o mecanismo de apoptose celular, que seria a morte programada da célula, ou pelo tempo de existência dela, que ela tem um prazo de validade, ou por qualquer outro problema que o organismo possa reconhecer e desencadear também esse mecanismo de apoptose. Ele vai ser importante para nós entendermos a aula de hoje, que se denomina oncogênese. Gente, oncogênese e carcinogênese, dependendo do material que vocês forem estudar, é a mesma coisa. Em palavras simples, seria o início desse câncer, como que ele se origina, tá? Daí, esse vai ser o assunto da nossa aula de hoje. Nós vamos entender como que isso acontece. Só que para entender, eu preciso que antes vocês tenham em mente um mecanismo de divisão celular. Tá dando para entender certinho hoje o áudio? Ok. As nossas células constantemente, elas passam por mecanismos de divisão celular. Elas têm que se dividir. Na verdade, elas já nascem com esse mecanismo programado para ela se dividir, fazer esse processo de divisão celular. Por dois processos, tá, gente? Mas o que importa para a gente é um processo chamado, tá aqui, ó, mitose. É quando uma célula mãe, que eu também dei uma pequena introdução ontem, uma célula mãe, seria essa original, ela dá origem a duas células filhas semelhantes a ela, tá? O nome desse processo de divisão do meio a gente chama de mitose. Só que para a mitose acontecer, ela passa basicamente por 3 etapas. Então, se eu perguntar para vocês quais são as 3 etapas que compõem o mecanismo de mitose, vocês vão me responder que a primeira etapa eu chamo de G1, a segunda etapa eu chamo de etapa S e a terceira etapa é G2. Todas essas são preparações para que essa célula possa se dividir. O início de tudo é quando a célula já nasce, ela já entra nessa primeira fase aqui, que seria basicamente o seguinte: eu disse para vocês que a célula tem a membrana plasmática, o núcleo e o citoplasma. Dentro do núcleo tem todo o nosso material genético. Ora, por sua vez, se essa célula precisar se dividir, antes dela se dividir, ela vai ter que duplicar esse material genético para que as cópias dela, no final, tenham o mesmo material genético, porque é no material genético que fica todas essas informações, características de cada indivíduo, tá? E nós recebemos cada pedacinho desse, a gente vai chamar de genes e cromossomos, dos nossos pais. Sendo que 23 cromossomos vêm da mãe e 23 cromossomos vêm do pai, totalizando 46, que é o número de cromossomos normal, tá ok? Só que nesse processo de divisão, gente, ou até mesmo depois que elas se dividem, existem algumas substâncias que nós chamamos de carcinógenos, que interferem diretamente nesse material genético, fazendo com que ele se torne defeituoso. Até aqui tá dando para entender? Até o material genético se tornar defeituoso? Ok. Por sua vez, esse material genético se tornando defeituoso, o organismo ele reconhece que o DNA foi comprometido e que as funções dele não vai ser iguais ao que deveria acontecer. Então ela desencadeia algumas reações químicas
falando para a célula entrar no mecanismo de apoptose. Então, o organismo reconheceu que tem uma célula anormal, com material genético anormal, e faz com que ela se autodestrua. Mas o que pode fazer com que esse material genético ele seja afetado, fazendo essa célula perder toda a função? Aqui eu coloquei no final um gráfico dos principais carcinógenos. Aqui, ó. Quando vocês visualizarem e perguntarem assim, o que é que pode causar câncer? Aqui está basicamente tudo que pode afetar esse material genético. Quando eu falar quando vocês forem estudar em algumas outras fontes, vão sempre falar para vocês o seguinte: câncer necessariamente, todos os tipos, independente do tipo, é uma doença genética. Por que é uma doença genética? Porque a alteração de todas essas substâncias aqui foram diretamente do DNA. Daí vocês podem questionar o seguinte: mas professor, e os hereditários? Sim, todos os cânceres são genéticos, porém nem todos são hereditários. Para ficar mais claro, seria basicamente o seguinte: afetou o DNA, tornou todos os cânceres genéticos. Se esse efeito passar do pai, da mãe para o filho, ele se torna hereditário. Caso contrário, não, ele fica apenas genético. Aqui está uma lista de tudo que pode afetar o DNA. E vocês podem perceber, gente, que o fator genético ele é apenas 15% de todos os cânceres que nós conhecemos na literatura. Daí pode vir infecções. Sim, essas infecções, principalmente por vírus e bactérias. Por exemplo, o vírus do HPV pode dar câncer de colo do útero da mulher. H. pylori, que é uma bactéria que habita o trato gastrointestinal, pode causar câncer de estômago. Exposição profissional faz 5% disso. São geralmente aquelas pessoas que trabalham com alguns produtos químicos e com radiação, no caso dos radiologistas. Obesidade e sedentarismo também mais 5%, que é a causa de todos os cânceres que nós conhecemos hoje. O álcool, 3%. Radiação UV é 2%, que geralmente seria aqueles que dão câncer de pele. Alguns medicamentos podem diminuir a imunidade e causar a mesma coisa. A poluição, 2%, e as outras causas, sim. O interessante é que a maioria das causas que pode acontecer, desencadear um câncer, 30% chega a ser o tabagismo. Então, 30% de todos os cânceres documentados é causado pelo tabagismo. E o tabagismo é algo tratável e evitável. E os outros 30% alimentação, que também dá para ser reeducada. Então, 60% aqui, ó, já são fatores que é facilmente modificado. Com exceção da hereditariedade, os outros a gente consegue. Infecção, as mulheres podem fazer os exames preventivos. Exposição profissional, o profissional ele pode tomar o cuidado, utilizar todos os EPIs. Aqueles que trabalham com radiação têm uma jornada de trabalho diferenciada, tem equipamentos também que são diferenciados, não são iguais a esses que nós utilizamos na enfermagem. Geralmente são materiais feitos de chumbo, que evita essa radiação. Obesidade e falta de exercício também é mudança de hábito que dá para mudar tranquilamente. O consumo de álcool, aqui eu digo um consumo exacerbado, tá? O moderado não tem problema. Também dá para ser evitado. Exposição aos raios UV, todo mundo sabe que tem aquele período que eles estão numa concentração menor e também não que faz até bem para o organismo, mas naqueles períodos do dia que eles estão em concentração altíssimas, dá para ser evitado também. Alguns medicamentos, dependendo, é só fazer a posologia e o tratamento corretinho. A poluição, por nós estarmos, principalmente as pessoas que estão inseridas nos grandes centros, infelizmente elas também não conseguem modificar isso. Mas sempre que possível dá para fazer a utilização de máscara igual os grandes centros.
Então, a maioria, como vocês podem ver, com exceção do fator hereditário, dá para se evitar. Então, o número de casos que nós temos hoje deveria ser bem menor por esse gráfico. Até aqui, tranquilo? Todos os fatores de risco para câncer? Deu para compreender, gente? Esses fatores de risco? É ok. Agora nós vamos para ver como que isso se torna um câncer. Vamos lá, gente. Tudo aquilo que eu acabei de mostrar para vocês, elas podem causar defeitos aqui nesse DNA. E vocês concordam que se ela se dividir de novo, ela vai gerar outra célula defeituosa. E essa defeituosa, por sua vez, vai gerar mais duas, depois de duas, quatro, e assim em diante, tá? Porém, como eu disse para vocês também, que quando o corpo identifica uma célula com uma mutação dessa, ele desencadeia o processo de apoptose, fazendo a célula se autodestruir, e que, em teoria, não iria existir câncer, já que todas as células defeituosas são eliminadas, né? Elas vão se autodestruir. Porém, essas células, gente, elas começam a criar mecanismos de defesa, fazendo com que esse processo de apoptose não ocorra. Então, dando espaço para que a divisão dela aconteça de maneira desenfreada. Peraí, tem alguém querendo entrar. Então, dando continuidade. Essa multiplicação de genes defeituosos e o corpo não conseguindo destruir, vai fazer com que ocorra o acúmulo de células, olha, cancerosas. Ou cancerosas não, células defeituosas, tá? Células mutantes, com material genético comprometido por todas aquelas substâncias e situações que eu mostrei para vocês no gráfico anteriormente, tá? Só que tem uma grande diferença. O corpo, na tentativa de se proteger, já que ele não está conseguindo destruir essas células, eles começam a fazer uma camada de células saudáveis, logicamente, ao redor dela, protegendo ela numa cápsula. Quando isso acontece, nós chamamos o nome desse processo no aparecimento de um tumor. Proliferou bastante células e o corpo conseguiu proteger, então esse tumor é um tumor benigno. Acontece que essas células elas precisam de nutrição. Da onde que vem todos os nutrientes para nutrir as células? Do sangue. Então começa a surgir vasos sanguíneos ao redor delas para nutrir essas células e elas acabam caindo na corrente sanguínea e se espalhando por todo o corpo. Quando essa cápsula é quebrada, nós chamamos esse tumor de um tumor maligno, por isso que ele é tão agressivo. Outra coisa que vocês podem perceber também, gente, é o seguinte. Peraí que tem alguém querendo entrar. Aqui, ó. Quando vocês têm em mente o paciente oncológico, você sempre vai lembrar daquela pessoa com a saúde debilitada, com um grau de desnutrição alto, com a imunidade comprometida. Isso se dá por quê? Essas células precisam ser nutridas.
Esses fragmentos que carregam na corrente sanguínea e vai fazer com que ele se espalhe por todo o corpo, nós chamamos de metástase. Essa metástase vai gerar um novo tumor, que por sua vez vai requerer mais nutrientes para nutrir esse tumor. Todos os nutrientes sendo redirecionados para a nutrição desse tumor maligno, vai fazer com que não sobre para atividades da fisiologia normal, fazendo com que a pessoa realmente define. Então daí vem todo aquele quadro de comprometimento que a gente conhece, desnutrição ou a imunidade fragilizada. Só que esse processo ele ocorre geralmente em 3 fases. Eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Ocorre numa fase que nós chamamos de início, uma fase de promoção e uma fase de progressão. O que seria a fase do início? O início é quando todos aqueles agentes que eu mostrei para vocês, as toxinas do cigarro, as toxinas do álcool, a radiação dos aparelhos, no caso dos radiologistas, ou a radiação solar, radiação UV, alguns produtos químicos, as bactérias, no caso que eu disse para vocês, H. pylori, e os vírus, no caso do HPV, elas começam a atacar o material genético. Essa fase de ataque eu chamo de início. Só que, como eu falei para vocês, o corpo vai tentando reagir, vai tentando fazer com que aconteça a apoptose. Não conseguindo ocorrer a apoptose, essa célula vai crescer e vai entrar na fase que nós chamamos de promoção, que seria o desenvolvimento dela, a reestruturação desses vasos sanguíneos, o redirecionamento do sangue para nutrir esse tumor. Tudo isso faz parte da fase progressiva. E nessa fase progressiva é quando os tumores saem de um tumor benigno, que é aquele que eu falei para vocês que eles estão protegidos por uma camada celular, para um tumor maligno, tá? Que eles são bem mais agressivos. Se nada for feito, aqui nós já temos o câncer propriamente dito. Vamos entrar para a fase de progressão. A fase de progressão geralmente é a fase que nós falamos que o câncer já está irreversível. Ou seja, ele já se espalhou através da metástase. Lembrando que metástase é esses fragmentos celulares que desprenderam do tumor maligno. E como o sangue corre por todo o corpo, onde esse fragmento parar, vai surgir um novo tumor e um novo comprometimento. E aqui está uma tabelinha diferenciando bem esses 2 tipos de tumores, tá? Que no caso seria o maligno e o benigno. Quando eu levo em consideração o critério de encapsulação, eu vejo que o tumor benigno ele tem uma cápsula protegendo. É um mecanismo de defesa. E o maligno não. Ele rompe essa cápsula e se torna agressivo. No tumor benigno, como ele está protegido, não tem metástase, não tem esses fragmentozinhos aqui, ó. Já no maligno, sim, ele infiltra todos os tecidos e os órgãos circundantes ao redor dele, através da corrente sanguínea. Outra diferença deles a gente chama de morfologia, gente. Morfologia significaria mais ou menos a forma. O que seria essa forma? O tumor, essas células aqui, ó, do tumor benigno, elas são bem semelhantes ao tecido que ela se originou. Por exemplo, um tumor benigno de mama. Cresceu, né? O câncer nada mais é do que esse crescimento descontrolado dessas células. Só que esse tecido celular é semelhante a esse que está em volta, no caso do tecido mamário, né? Então, não vai haver grande comprometimento, não vai causar nenhum prejuízo. Só vai ser feito o acompanhamento médico. Nenhum tratamento mais rígido vai ser feito. Já esse daqui não. Como ele tem o objetivo de proliferação e quebra e agressividade, o tipo de tecido que compõe ele é totalmente diferente desse que está ao redor. Por isso que na citopatologia, quando a gente retira a amostra para fazer análise nas famosas biópsias para ver se é um benigno ou maligno, a gente compara o tecido que está ao redor e o tecido que está dentro do tumor em questão.
Daí, com essa diferenciação, a gente consegue também saber pelas biópsias para saber se ele é benigno ou maligno. Mas mais para frente eu vou mostrar para vocês todos nos tratamentos de cânceres os tipos de biópsias e como a gente faz a coleta e o que o técnico de enfermagem faz na assistência, tá? Desses tratamentos. E a outra diferença é que um tumor benigno, ele tem um crescimento bem lento, ele é gradual. Por ele se assemelhar ao tecido, o corpo não reconhece, então não vai nutrir ele. Como ele não tem uma fonte de nutrientes, ele vai se proliferando de uma maneira lenta. Esse daqui não, já tem um vaso sanguíneo redirecionando bastante nutriente para ele. E quando ele não tem, gente, esse vaso sanguíneo perto, vale lembrar que o tumor começa a liberar sinais químicos para que o corpo produza ou redirecione um para ele, se ele não tiver algum vaso sanguíneo próximo. Tá? E a ação dele vai ser rápida. Então, a partir do momento que um câncer progride a nível de ter metástase, o comprometimento orgânico do corpo se torna muito, muito mais acelerado. Tá? As mitoses. Lembrando que mitose é todo esse processo que eu falei para vocês aqui, ó, ensinei para vocês, de divisão celular. A mitose de um tumor benigno, elas são raras, elas não acontecem tantos, e elas são típicas, porque elas vão ser semelhantes a essas do tecido que circundam ela. A do tumor maligno não, ela acontece de maneira muito rápida e é totalmente diferente de maneira desenfreada. Por isso, a dificuldade de se tratar um câncer, principalmente quando já está nesse estado de metástase, porque se divide muito rápido, se espalha muito rápido, e como eu já mencionei com vocês, o comprometimento é a nível de DNA. Então, quando encontra uma célula ou uma massa de células dessa formando um tumor, se ele for maligno, é quase que certeza os tratamentos serem muito agressivos, com medicação, no caso das quimioterapias, com radiação, no caso das radioterapias, e até com cirurgias, para tentar extirpar o máximo possível. Só que, se restar uma pequena massa dessa cirurgia, ele volta e se espalha todo novamente. Por isso as dificuldades de tratamento do câncer. Alguma dúvida, gente, nos 3 níveis de carcinogênese, as 3 formas, ou estadiamentos, por onde começa? Ficou claro? As 3, início, promoção e progressão?